Olá, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, certo? Raciocínio lógico. E no último bloco nós estávamos falando sobre equivalências lógicas, beleza? Aí nós temos uma questão, que até nós comentamos ela sendo realizada por teoria de conjuntos e depois eu fazia também pelas leis, pelas tabelas verdade. Daí você percebeu como é importante nós entendermos também um pouco de teoria de conjuntos, perfeito? Aí no final do bloco passado nós falamos eu só li o comando para a próxima questão. Vamos lá comigo rapidinho, por favor. A questão fala isso aqui, ó. Por exemplo, ó, vocês devem lembrar, né? O teorema fundamental da aritmética afirma que se n for um número natural diferente de 1, então n pode ser decomposto como produto de fatores primos de modo único a menos a ordem dos fatores. Aí nós verificamos que se trata de uma proposição condicional, que nós identificamos, né, a condicional, ó, o se então, e nós temos o seguinte aqui, né, ó, nós temos, vou colocar de preto aqui, né, chamar de A e B, beleza? Se A, quem é o A? N pertence aos naturais e N é diferente de 1. Então, N pode ser decomposto, né, B. Aí nós mostramos aqui embaixo, né, no bloco passado, como é que ele quis falar com isso, né? Que teorema fundamental da aritmética é esse? Mas é aquilo que eu falei, né? Josmar, eu preciso entender esse teorema? Não, não precisa não, tá? Precisa não. Bem, então é o seguinte, o que nós temos? Aí fala assim, ó, julgue se cada um dos itens, ó, como é importante, ó, julgue se cada um dos itens subsequentes reescreve de modo correto e equivalente o enunciado acima. Então, quer saber se os itens subsequentes, eles reescrevem de maneira correta, né? Ou seja, de modo correto e equivalente. De modo correto e equivalente ao enunciado acima. Beleza, vamos lá então. Olha só. Item 1. Então, olha só. Nós temos o seguinte, ó. O comando lá fala, ó, o comando, ó, se n pertence aos naturais e n é diferente de 1, essa é a proposição do comando lá. Então, n pode ser decomposto com produto de fatores primos de modo único a menos da ordem dos seus fatores. Beleza? Então, olha só. O item 15, né, na nossa sequência aí, ele fala o seguinte, o item 15. É condição suficiente que n seja um número natural para que n possa ser decomposto como produto de fatores primos de modo único, a menos da ordem dos seus fatores. O que esse item quer da gente? Ele quer verificar se você sabe quando é que nós temos uma condição suficiente e quando nós temos uma condição necessária dentro da condicional. Nós já falamos isso aqui, correto? Ó, se A, então B, nós aprendemos o que, Josmar? Nós aprendemos que do primeiro para o segundo, melhor do que isso, do antecedente, quero que você saiba os nomes, né? É importante. Do antecedente para o consequente, a condição é condição suficiente. Legal. Josmar, e voltando. Bem, agora do consequente para o antecedente, a condição ela é necessária. Então, nós temos essas duas condições dentro de um conectivo condicional. De A para B, a condição é o quê? Suficiente. Agora, suficiente. Agora, de B para A, voltando, a condição é o quê? Necessária. Então, vamos verificar se o item está correto. N pertence aos naturais. Ó, é condição suficiente que N seja um número natural? Sim, N seja natural. Mas somente natural, Josimar? Não. Além de natural tem que ser o quê? Diferente de 1. Então, daqui para cá, realmente, a condição
né? Vou colocar direitinho aqui, pensar um pouquinho. A condição ela é suficiente. A condição, tudo bem, ele colocou a condição certa. Só que, Josimar, faltou o quê? Ele só colocou que seja N. N seja número natural. Faltou o quê? Faltou o diferente de 1. Então, ele não reescreveu de maneira o quê? De modo correto. Então, faltou o quê? O diferente de 1. A condição está ok. Mas como faltou o diferente de 1, logo o item vai estar... O item está errado. Beleza? Não basta ser apenas N natural. Ele tem que ser um número natural e também diferente de 1. Então, esse A aqui, a primeira proposição A, ele colocou incompleto lá no item. Beleza? Por isso o item está errado. Item 16. Aí colocou o que no item 16? É condição necessária. Já colocou condição o quê? Necessária. Que N seja número natural. Olha, já errou a condição, que tinha que ser suficiente, que está indo. E faltou também o quê? Natural. E N diferente de 1 também faltou. Então aqui ele errou a condição e além da condição ele não colocou o diferente de 1. Erradíssimo o item. 17. Se N não possuir decomposição com o produto de fatores primos, então é o seguinte, o comando lá fala, se N pertence aos naturais e N, né? E N é diferente de 1, então, o que acontece? N pode ser decomposto, beleza. Decomposto com produto de fatores primos, de modo único, a menos aos seus fatores, beleza. Nós chamamos isso aqui de A, e esse aqui de B, beleza? Esse é o comando. Essa é a proposição que nós estamos analisando. Agora o item 17 fala o quê? Se N não possuir decomposição com produto de fatores primos, que seja única a menos da ordem dos seus fatores, então, se não B, então, então, N não é um número natural diferente de 1, então, não há. O que nós temos? Nós temos que a proposição que está sendo analisada é se A, então B. E nós vemos o que agora? Se não B, então não há. Certo ou errado? Certíssimo, né? Usou a contrapositiva. Usou a contrapositiva. Então esse item está certo, certo, certo. Beleza. Próximo item. Ou N não é, de novo lá, vou colocar aqui só para se A, então B é o comando. Sendo que A, né, a proposição está no comando. Sendo que A é o quê? N natural diferente de 1. B pode ser decomposto com produto de fatores primos de modo único a menos da ordem dos fatores. Beleza. Agora, isso vai ser equivalente. Aí colocou lá no comando, no item 18. Lê no item 18 agora. Ou N não é o número natural diferente de 1. Não há. Ou N, ou, né? Porque nós temos, nós temos aqui, Josimar, um ou. Então, olha só. Ou N não é um número natural diferente de 1, então A fica sendo não A. Ou N tem decomposição com produto de fatores primos, que é única, a menos da ordem de seus fatores. B. Bem, nega o primeiro ou repete o segundo, como nós já vimos. Quando sai de quem, Josimar? Quando sai do se então para o ou. Só que nós temos aqui quem, Josimar? Um ou, beleza? Nós temos aqui um ou. Se for ser rigoroso, o item vai estar errado, né? O item está errado. Porque a equivalência não é do se então para o ou, é do se então para um ou, beleza? E não ou. Perfeito? Então, eu vou sair do se então para o ou.
e não para o ou. Perfeito. 18. 19. Vou pular até um número, né? Próxima questão. Fala assim, ó. N é um número natural diferente de 1, se puder. Essa é boa, ó. Se A, então B. É a proposição que nós estamos analisando. Em que esse A aqui corresponde o que, Josmar? Esse A corresponde. N pertence aos naturais diferentes de 1. E o B corresponde o quê? N pode ser decomposto como produto de fatores primos de modo único a menos a ordem dos seus fatores. Aí coloca bem assim, ó. N é o natural diferente de 1. Se, olha onde é que está o se puder, então, ó, se puder ser decomposto com produto de fatores primos de modo único a menos da ordem de seus fatores. O que nós aprendemos lá na linguagem, Josimar? Nós aprendemos que essa partícula se, ela sempre vai anunciar quem vem primeiro. Esse natural diferente de 1 é o nosso A. Tudo que está aqui para frente, tudo que está para frente aqui, ó, é o nosso B. Então, esse se, ele sempre anuncia quem? O antecedente, lembra? O se anuncia o antecedente. Então, se eu for simbolizar o que está no item, vai ser se B, então A. E o que foi que aconteceu de se A, então B, para se B, então A? O que foi que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte. Aconteceu que o item, ele comutou a condicional. E nós aprendemos que o conectivo condicional é o único conectivo que não possui a propriedade comutativa. Não pode comutar, Josimar. Se A, então B e se B, então A, não são equivalentes. Logo, esse item está errado e prestar atenção na linguagem, né? Na linguagem, esse se, essa partícula se aqui, sempre vai anunciar quem? O antecedente. Beleza? Então tá errado o item. Ótimo. Vamos lá. Outra questãozinha agora. 21. Se Marcos estuda, ou melhor, se Marcos não estuda, João não passeia. Logo, olha só. Nós temos um se, então, né? Apareceu só o se, Josmar. Tem algum problema? Não, que eu ensinei para vocês. É como se o então estivesse aqui, ó. Se então. Se Marcos não estuda, João não passeia. Logo, né? Aí começa o quê, ó? As condições. Marcos estudar é condição necessária. Marcos estudar é condição suficiente. É condição necessária. É condição suficiente. É condição necessária. Então nós temos o seguinte. Nós temos que a gente tem que armar, né? E procurar as condições. Então, vamos lá, ó. Vamos só simbolizar aqui, ó. Se Marcos não estuda, ó. Marcos estudar, então, ó. Se Marcos não estuda, só simbolizando. Então, João passeia? Não, João não passeia. Então, João não passeia. Então, se Marcos não estuda, beleza? Se Marcos não estuda, então João não passeia. Se Marcos não estuda, então João não passeia. Bem, nós sabemos, e fizemos há pouco tempo agora, que se eu sair do antecedente para o consequente, a condição é suficiente. Voltando à condição necessária. Beleza? Vamos tentar encontrar a resposta? Vamos lá. Letra A. Marcos estudar. Eu tenho aqui, Josimar, Marcos não estudar. Então, ó, não é, ó. Eu tenho Marcos não estudar aqui. Então, abandona. Letra B. Marcos estudar. Josimar, lá eu tenho Marcos não, ó,
Eu tenho Marcos não estudar. Então, deixa para lá. Letra C. Agora tudo bem, ó. Marcos não estudar. Opa! Marcos não estudar é condição necessária para João não passear. Não, senhor. Quando eu vou para frente, né, do antecedente para o consequente, a condição é o quê? Suficiente. E não necessária, como está na letra C. Beleza. Letra D. Marcos não estudar. Opa, beleza. Marcos não estudar é condição suficiente. Não. É condição o quê? Opa, tá indo certo, tá indo certo, tá indo certo. É condição suficiente, beleza? Para João passear, não é para João não passear. O erro tá aqui, ó. Não passear. Marcos não estudar é condição suficiente para João não passear. E lá tá o quê? Para João passear. Na letra D. Sai letra D também. Letra E. Marcos estudar. Josmar, aqui tá Marcos não estudar. Uai. Não é nem a A, nem a B, nem a C, nem a D, nem a E? É uma coisa errada então, né? Ou seja, o que você percebe? Você percebe o seguinte, né? Você percebe o seguinte. Josmar, nós procuramos opção por opção e nós não encontramos a opção correta. Nós não encontramos a opção que está de acordo com o comando. O que foi feito aqui, Josmar? Ah, então peraí. Quando me deparar com uma situação dessa, prova do Cetro também, né? Prova da ESAF, Fundação Carlos Chagas, Cetro, todas as bancas, né? Eu me deparo com uma situação dessa. Percebi que os meus itens não estão de acordo com o comando, Josmar. Que os meus itens não estão de acordo com o comando. O que eu vou fazer? Opa! Aí você fica esperto assim, olha só, Josmar, se os meus itens, se as minhas opções não estão de acordo com o comando, é porque ele não usou esse comando. Não. Ele usou um comando equivalente a esse. Ah, então ele é espertinho, né? Quer dizer, ele colocou o comando, colocou as condições embaixo, mas eu percebi que nenhuma das opções, elas, né, se encaixavam o quê? Se enquadravam naquele comando ali, naquela proposição. Então ele não usou esse comando, ele não usou essa proposição. Aí você faz uma equivalência dessa proposição e procura de novo. Vamos fazer aqui embaixo a equivalência. Vou fazer aqui embaixo. Ó. Fazer aqui. Mas se ele não usou esse comando lá, então vamos fazer o seguinte. Ele não usou essa proposição. Então vamos fazer uma equivalência. Vamos fazer a contrapositiva. Ó. Se Marcos não estuda, então João não passeia, eu vou trocar. Eu estou passando de sim então para sim então, certo? De sim então para sim então. Eu vou trocar e negar. Então, João não passeia, agora João passeia. Marcos não estuda, agora Marcos estuda. E da mesma forma, né? Ó, do antecedente para o consequente, não é isso? Na ida, né? Na ida, aqui, ó, condição o quê? Suficiente. Voltando, condição o quê? Necessária. Então, vamos procurar a resposta? Vamos lá. Letra A. Marcos estudar. Opa. Marcos estudar. É condição necessária. Opa, tá indo, hein? Voltando. Para João não passear. Não, é para João passear. Letra A não pode ser. Letra B. Marcos estudar. Tá aqui. Consequente. É condição suficiente? Não é condição necessária. Está voltando. Letra B não serve. Letra C. Marcos não estudar. Nós temos agora é Marcos estudar. Letra D. Marcos não estudar. Nós temos agora é Marcos estudar. Só sobrou a letra E agora. Marcos estudar. Opa. É condição necessária. Opa. Para João passear. Opa. Beleza, Josimar. Então, realmente, ó, é a letra E. Ou seja, tivemos que fazer primeiro uma equivalência lógica para depois procurar, né, a resposta. Então, muitas vezes, qual a dica que eu dou para você, Josmar? Uma dica que eu dou para você. Peguei a questão, li,
percebi que o comando não está, que as opções, desculpa, que as opções, elas não estão de acordo com a proposição lá do comando. Josmar, então ele usou outra proposição. Outra proposição que é o quê? Equivalente àquela, porque não pode, né, inventar outra proposição qualquer. Tem que ser uma proposição que tem o mesmo significado, né? Tem o mesmo sentido. Então, ou seja, eu peguei aqui, fiz uma equivalência para depois procurar a resposta. Belezinha? Ótimo, ótimo, ótimo. Próxima questão, vamos lá comigo. Agora vamos fazer umas questões mais, né, puxadinhas, beleza? Essa questão 22 aqui mesmo, ela é difícil, ela não é fácil, tá? Olha só que questão bem feita. Nessa questão 22 aqui, sendo sincero para você, ela aconteceu nessa prova aqui, que foi da Polícia Civil do Ceará, e ela aconteceu também na prova da PRF Analista. Esses dois, parecidíssimos os itens, tá? Olha que interessante, vamos lá. O exercício da atividade policial exige preparo técnico adequado ao enfrentamento de situações de conflito e ainda conhecimento das leis vigentes, beleza. Inclui interpretação e forma de aplicação dessas leis nos casos concretos. Sabendo disso, considere como verdadeiras as proposições seguintes. Então, para essa questão 22, eu só coloquei a proposição P1 e a proposição P2. Por quê? Porque eu vou precisar só dessas duas proposições, certo? Só vou precisar delas. Aí fala assim, ó. P1, se deixa, então, ó, né? Se deixa, ó, se deixa dominar pela emoção das decisões, então nós temos uma condicional, né, ó, se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Nós temos aí um se, então, uma condicional. Proposição P2, proposição 2. Se não tem informações precisas ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Beleza, então lá de novo. Se. Então. Beleza? Então, Josmar, o que ele falou no item 22? A proposição formada pela conjunção é o E, né? Pela conjunção de P1 e P2 é logicamente equivalente. Então, ó, P1 e P2 é logicamente equivalente à proposição se deixa dominar pela emoção. Então, ele está dizendo que a proposição formada por P1 e P2 é equivalente a quem? Se deixa dominar pela emoção ou não tem informações precisas ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Beleza? Ele falou que a conjunção de P1 e P2 é equivalente a essa parte de baixo aí. Vamos simbolizar? Então, olha só. Quero o seguinte. P1 e P2 é equivalente. Beleza? Então, P1, quem é P1? Vamos voltar em P1 lá. P1. Se deixa dominar pela emoção tomar decisões, então toma decisões ruins. Então, se P1, né? Se deixa dominar pela emoção, então toma decisões ruins. E quem é P2? Se não tem informações precisas ao tomar decisões, então toma decisões ruins. Se não tem informações precisas, então decisões ruins. P2. É equivalente. É equivalente. Não é isso? Equivalente a quem, Josmar? Vamos lá. Vamos lá para o item. Equivalente. Então, olha só o tamanho dessa proposição que ele está criando aí, ó. A conjunção de P1 e P2 é equivalente. Ó, se deixa dominar pela emoção, se deixa dominar pela emoção ou não tem informações precisas, então, se deixa dominar pela emoção ou não tem informações precisas, então, vamos lá. Então, o policial toma decisões ruins. Beleza. Olha só. Eu tenho
Olha que questão bem feita por essa banca, no caso CESP. Olha o tamanho dessa proposição. Olha o tamanho dessa. Josimar, será que essas proposições são equivalentes? Ah, Josimar, não estou conseguindo ver nenhuma lei. Vai ter que ver. Ah, vou montar a tabela verdade então. Vai, fica à vontade. Só que se você for montar a tabela verdade de um lado e de outro, nós temos DE, uma proposição, DR, duas, e IP3. Então seriam 8 linhas para um lado, DE, IP, DR, né? E 8 linhas para o outro. Então você teria que montar duas tabelas gigantes de 8 linhas para verificar se essas proposições são equivalentes. Mas não é esse o caminho. Qual é o melhor caminho aqui, Josmar? Provinha da Polícia Civil do Ceará. Esse item aqui já aconteceu 2 vezes, né? Em provas. Pode acontecer a terceira? Pode, porque é bom. Todo item que é bom, todo item que é difícil, ele acontece novamente. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer de 2 maneiras para vocês. Primeira maneira, Josmar, vou fazer aplicando as leis. Você vai perceber que eu vou aplicar aqui as leis de equivalência. E depois eu vou fazer o quê? Teoria de conjuntos. Beleza? Olha só aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cientão aqui, ó. Condicional. E esse condicional. E vou aplicar a lei condicional. Mas eu vou passar do cientão para o ou, beleza? Vou passar do cientão para o ou. E do cientão para o ou, como é que é? Nego o primeiro. Ou repete o segundo. E, beleza. Vamos lá. Do cientão para o ou de novo. Nego o primeiro. Ou repete o segundo. Equivalente. Do cientão de novo, ó. Do cientão pro ou. Nego o primeiro. Não. DE. E. IP. Né? Ou repete o segundo. Beleza? Agora, observa o seguinte. Olha o que eu vou fazer agora. Josimar, só levantar um pouquinho aquele ou, está muito embaixo. Só levantar um pouquinho esse ou. Olha o que eu vou fazer. Eu vou aplicar aqui uma lei distributiva. Nós aplicamos condicional, condicional e condicional. Agora vamos aplicar aqui uma lei distributiva. Ó, DR ou não DR. Olha o outro lado, olha o que vai acontecer do outro lado, ó. DR, olha só, ó, DR ou não DR. Olha lá, DR ou não DR. Opa! Aí vem de novo. Distributiva de novo. DR ou IP, né? DR ou IP. Olha o outro lado. DR ou IP. Ah, Josimar, então olha só o que aconteceu. Essa proposição é equivalente a essa, porque daqui para cá foi a lei distributiva. Beleza? Então nós aplicamos 3 condicionais e uma distributiva. É equivalente com certeza absoluta. Olha só. Mas se eu fizesse, por exemplo, né? Se eu fizesse, por exemplo, de outra maneira, tem como? Tem. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou escrever de novo a proposição para você. Ó, se DE, então DR. Olha só que bacana, hein? Não IP, então DR é equivalente a DE, então não IP, então DR. Deixa eu ver aqui. Olha só. O se então era estar contido, não é isso? O e é interseção.
e o si então está contido. Olha só, o DE está contido em DR. O DE está contido em DR. E ao mesmo tempo, interseção, o não IP também está contido em DR. O não IP pode estar aqui, ó. Por exemplo, o não IP está dentro do DR. Ele pode estar em qualquer lugar aqui dentro, tá bom? Estou sugerindo aqui. Isso é a mesma coisa de eu falar o seguinte. DE, que está aqui, união não IP, que também está aqui, a união dos dois que está aqui, ó, também, Josimar, está contido em DR. E está mesmo. Olha o que ele quis falar. Se um deles está em DR, se o outro dele não IP está em DR, então a união dos dois também, Josimar, está dentro de DR. Isso é o quê? Isso é uma verdade. Por isso é equivalente. Tem o mesmo significado. Um subconjunto está dentro do DR. O outro subconjunto também está dentro do DR. Logo, a união desses dois subconjuntos também estarão aonde? Dentro do DR. Beleza? Então, ou seja, uma questão muito boa que pode acontecer novamente. Beleza? Então, vamos fechar esse bloquinho aqui. Daqui a pouco a gente continua.